Eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto e chamar aqui a Janaína Camelo, que está com esse assunto agora ao vivo, porque o STF retoma hoje o julgamento sobre a letalidade de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Como é que está essa análise, Jana? Bem-vinda. Pois é, Evandro, é a chamada DPF das favelas, né, que limitou aí a atuação das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. É uma DPF que foi apresentada pelo PSOL lá em 2019, mas no âmbito dessa ação, o Supremo já tomou diversas decisões, como, por exemplo, determinou que a Polícia do Rio utilizasse durante essas operações câmeras corporais nos uniformes dos policiais, que fizessem um aviso prévio dessas operações para o fechamento de escolas, fechamentos de unidades de saúde, e determinou também que o governo do estado, do governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no caso, apresentassem um plano para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Esse julgamento, ele está terminando, a sessão de hoje está terminando agora com o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator dessa DPF. No voto dele, ele já tem demonstrando aí que vai pedir que essas medidas cautelares, elas continuem valendo, que vai indeferir parte desse plano que já foi apresentado pelo governo do Rio de Janeiro. E no voto dele, o que ele disse? Ele disse que a segurança pública do Rio de Janeiro passa por um estado de coisas inconstitucional e que isso precisa ser monitorado. Ele disse também que o que está sendo discutido hoje no Supremo, esse julgamento, é uma oportunidade de amadurecimento dos entes, de todos os entes que estão envolvidos na segurança pública do Rio de Janeiro e da própria polícia do Rio. A gente sabe que a DPF das favelas, ela tem sido muito criticada tanto pelo governo municipal do Rio de Janeiro como pelo governo do estado, porque o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes dizem que essa DPF, essa limitação nas operações acabou aí aumentando a criminalidade no Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin, no seu voto hoje, ele criticou essas acusações. Ele disse que em nenhum momento o Supremo bloqueou, suspendeu de fato essas operações, que elas continuaram acontecendo, que apenas o Supremo exigiu ali que fossem atendidos critérios mínimos ali de transparência, de controle externo dessas operações e um planejamento também por parte do governo do Rio de Janeiro. E aí o ministro também disse o seguinte, que os governos locais do Rio não apresentaram nenhum dado concreto mostrando que a criminalidade na cidade do Rio, no caso, nas favelas, aumentou. A gente vai ouvir um trechinho do que ele disse mais cedo. Inexiste qualquer dado, documento, análise consistente que estabeleça nexos de causalidade entre os referidos problemas pré-existentes e as medidas tomadas por esse tribunal nessa DPF, as quais, repita-se, jamais proibiram a realização de operações policiais. Pois é, Evandro, o ministro, ele aproveitou para apresentar alguns dados também. Segundo ele, houve uma redução de 52% nos últimos anos nas mortes decorrentes de intervenção policial no Rio de Janeiro, com decréscimo, inclusive, no número de policiais mortos em serviço. Ele citou alguns dados também no Ministério Público do Rio de Janeiro, que citam um aumento no número de operações policiais no primeiro semestre do ano passado, que para o ministro aí isso acaba derrubando esse argumento do governo do Rio de Janeiro de que essas medidas do Supremo acabaram atrapalhando o trabalho efetivo da polícia nas comunidades. Teve um momento no voto do ministro Fachin que ele foi interrompido, Evandro, pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi no momento que o ministro Fachin defendia aí medidas proporcionais da força policial no Rio de Janeiro. Ele foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse o seguinte: o ministro disse que é óbvio, nas palavras dele, é óbvio que qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tem. O ministro disse que é impossível que o STF insinue que a polícia possa ingressar em uma operação contra a milícia, contra o tráfico de drogas, ou que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. Bom, a gente vai também mostrar um trechinho de uma fala do prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, Eduardo Paes. Ele publicou nas redes sociais uma crítica à DPF das favelas. Vamos ouvir. O problema é que essa ação que vem desde 2019... Muitas das informações, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal exigiu do Estado desde 2019 só foram prestadas ao longo de 2024. Então serve de desculpa para que não se haja, serve de desculpa ou de sensação para o bandido fazer o que quiser na cidade do Rio de Janeiro.
Então a Prefeitura se entende que tem um papel importante a contribuir nessa discussão. Não é aceitável o que está acontecendo, é importante que essas medidas que são exigidas fiquem claras, que o Supremo Tribunal Federal, que a Justiça, por isso a gente faz isso através de uma ação, diga claramente, não está impedida a polícia de agir, né? Nós só exigimos que haja dentro da legalidade, que me parece uma coisa meio óbvia, só exigimos que se informe ao Ministério Público. E que isso deixe de ser desculpa para a inação, muitas vezes, da segurança pública do Estado, e desculpa para a situação maluca que a gente está vivendo, e também gerando uma sensação, como eu já disse aqui, de que pode-se tudo na cidade do Rio de Janeiro. Pois é, Evandro. Então, o relator, ministro Edson Fachin, está nesse momento concluindo o seu voto. A expectativa é que ele, de fato, conclua mesmo para que esse julgamento possa ser retomado amanhã. Caso ninguém peça vista, né? Nenhum dos outros ministros acaba pedindo aí que esse julgamento seja suspenso, senão ele vai ser retomado amanhã, quinta-feira. Evandro. Valeu, Jana. Muito obrigado pelas informações, por trazer todas as pontas, né, que agora a gente vai unir aqui no nosso comentário. Fábio Piperno, essa é uma questão muito complexa. E aí o próprio prefeito ali do Rio de Janeiro está dizendo que há, de certa forma, uma desculpa, e aí coloca-se, né, no governo do estado do Rio de Janeiro, de que não há ação por conta da DPF. Mas haveria outra forma de poder resolver essa situação, né? Ou de você agir e manter as operações sem necessariamente descumprir essa ação aí imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia? Há, de fato, uma dificuldade do governo do Rio diante do que é exigido pelo Supremo Tribunal Federal? E eu quero saber também o teu ponto de vista sobre a maneira como o Supremo Tribunal Federal olha para as operações feitas no Rio de Janeiro para o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro desde os tempos da pandemia. Ô, Evandro, o combate ao crime organizado do Rio de Janeiro, e eu vou concordar demais com o prefeito, ele é algo desastroso, quer dizer, mas não é de 2020, 2019 para cá, ele é historicamente assim. E aí arrumam essa muleta de que, mas o Supremo disse, o Supremo em momento algum proibiu, como o prefeito, aliás, explicou muito bem, como o ministro Fachin falou, e outra coisa, jamais em momento algum proibiu operações com armamento pesado. É óbvio, quer dizer... Isso sai na imprensa é tudo mentira. Não. Claro, estamos todos enganados. Não, mas escuta, eu vejo... Todos os jornais falam isso. Então, eu acho que quem diz isso tem que se informar melhor. Eu vejo, por exemplo, esses jornais do Rio, tem uma banca aqui na Paulista, em frente aqui, a nossa vizinhança, enfim, atravessando a rua, vende lá o Extra, que é um jornal do Rio, e de vez em quando eu vejo por aí, em alguns lugares, enfim, internet, o meia hora. Toda hora tem algum tipo de operação no Rio. O que a Janaína falou ali, ela trouxe muito bem na maneira como ela trouxe a informação, que operações que não tenham ferramentas de controle, ou operações em que não haja uma fiscalização sobre a atuação dos policiais. Isso aí seria o que é colocado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não haveria um impedimento das operações com utilização de armas ou de se combater o crime, mas sim operações que fujam do controle das autoridades públicas. Exato, então... Em relação às pessoas que vivem também na comunidade, né? Para quem tem alguma dúvida, eu sugiro, então, a leitura desses dois jornais populares lá do Rio de Janeiro. Todo dia tem notícias sobre ações, inclusive nos morros, nas comunidades, enfim, ações policiais. Eu juro para você uma coisa que eu não consigo entender. Veja, alguém acha que de 5 anos para cá não foi executada nenhuma ação policial em alguma comunidade do Rio? Quer dizer, em que planeta a gente está? Ô, Segre, você acha que há uma desculpa do governo para não agir da maneira como deveria? Porque a gente lembra também que o governo do Rio de Janeiro não tinha a Secretaria de Segurança Pública, o que é inimaginável num estado que nem aquele. Mas você acha que ele está utilizando essa decisão do Supremo Tribunal Federal como um apoio para não agir? Não acho. Estava procurando aqui, porque eu lembro claramente quando foi em 2019 essa restrição para que a polícia ingressasse nas comunidades. Está errado, agora não dava para falar mais favelas, eu lembro que foi mudado para comunidades. Eu não vejo que o governador do Rio de Janeiro possa justificar a inação
com uma determinação do Supremo Tribunal Federal por uma situação muito simples. Qualquer governador, prefeito e presidente que consiga mostrar uma melhora nos indicadores de segurança, educação e saúde vai conquistar grande parte do eleitor. E nós sabemos das dificuldades que tem no Rio de Janeiro, de ter até assassinatos num posto aí na praia. Então não é uma situação de que não, estamos vivendo uma fantástica realidade de segurança, então não é necessário ingressar nas favelas para conter as milícias e o narcotráfico. De fato, um crescimento das milícias e o narcotráfico claramente se dá por uma ou inação ou impossibilidade do poder público de ingressar para censurar, atrapalhar, complicar a vida dos narcotraficantes e da milícia. Então, eu não vejo que seja dessa forma. Se lembro de ter lido muito. Eu estou até com a informação da DPF aqui. Agora, às 5h48, pessoal da rádio, aquele último intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. O que o ministro determinou? Para que polícias justificassem a excepcionalidade para a realização de uma operação policial numa favela. Toda a incursão também deve ser informada ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Desde que foi criada, ela é criticada pelas forças de segurança do Rio e pelo governo do estado. Exatamente por isso, porque sempre haveria necessidade de informar os órgãos de controle. Também, neste caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, para se comprovar a excepcionalidade, porque, segundo o PSB, que moveu essa ação, além de outras entidades, havia ali uma letalidade e uma inconstitucionalidade na forma como a polícia estava agindo em comunidades, gerando a mortes de pessoas que não tem nada a ver com o crime, ou de que maneira que isso também estava atingindo a população que vive na favela ou na comunidade, mas que não é aliada do crime organizado ou do tráfico. Mas de novo, vamos lá. Rio de Janeiro tem intervenção do STF. A Polícia de São Paulo tem intervenção do STF com a exigência das câmeras. Eu não li nada de nenhuma restrição na Bahia, que tem a polícia mais letal de todo o Brasil. Por que o STF não coloca alguma restrição lá também? Porque parece que lá os mortos pela polícia na Bahia não contam também. Tá que nem o déficit fiscal, tem um monte de coisa que não entra na conta. Por quê? Rio de Janeiro tem restrição, São Paulo tem restrição, Bahia não tem restrição. E a polícia mais letal. Caramba, o que está acontecendo? Por que somente com governos que podem não estar tão alinhados ao governo federal que tem essa restrição? Que foi, Piper? Queria só ler uma manchete do Globo.com para nossa audiência não cair de otária nessas histórias de que são proibidas essas operações. Vejam bem, 24 de janeiro de 25, agora, né? Mega operação no Alemão e na Penha deixa 6 mortos e 8 feridos. Operação Torniquete. Polícia chegou lá, realizou uma operação, 6 pessoas morreram. Então, vejam, repito, da onde tiraram essa história de que a polícia está proibida de subir morro? Eu vou te mandar algumas manchetes de jornais também, algumas matérias mostrando, né, dizendo que houve restrições, né? Inclusive, quando cheguei para esse programa hoje, eu li alguns jornais e dizendo, né, em relação a essa matéria, de restrições de operações, não uso de helicóptero, não uso de blindados. Então, há alguma restrição. Tanto é que na minha primeira fala eu não falei em proibição. Não, e quando o ministro determina que é preciso se comprovar a excepcionalidade da operação, naturalmente, se é excepcional, já há uma restrição em relação a outras operações. Mas não necessariamente que as operações têm de deixar de ser feitas. Isso que o prefeito disse. Estão usando como pretexto para não fazer nada. A partir do momento, Piperno, que há alguma não tá errado você dizer que há restrição. Há uma restrição. Né? Se há uma restrição, há um impedimento. Aí ele diz o seguinte, o ministro Supremo disse o seguinte, olha, não dá para afirmar uma causalidade. De fato, é muito difícil, né, em qualquer estudo de ciências sociais, você isolar os fatores e falar que isso foi determinante para o aumento da criminalidade. Agora, o que eu posso dizer é que há uma correlação, talvez foi uma mera coincidência, que a partir de 2020, o número de homicídios no Rio de Janeiro subiu, e de fato, de 2023 para 2024, houve uma queda. Agora, de qualquer maneira, o poder público lá, e aí eu estou falando do Estado como um todo, hein? Justiça que é leniente, que solta, muita corrupção policial, até essa medida de restrição, enfim, acaba sendo bastante favorável à criminalidade. Né? Fala, Zé.
Há uma guerra de narrativa, né? Isso aí fica muito claro. Mas há um limite, sim, ao policiamento. Eu considero aí, como se fosse uma censura prévia. É claro que a polícia, como todos nós, devemos atender à legalidade, né? Nós, que não somos servidores públicos, nós só devemos fazer algo ou deixar de fazer em virtude da lei. Então, só a lei é que pode nos determinar o que fazemos ou não. Já o servidor público, que é o caso da polícia, só pode fazer algo que a lei determina. Então, essa redundância de dizer, tem que obedecer à lei, é claro que tem que obedecer à lei. Em qualquer lugar, no Rio, em São Paulo, na Bahia, tem que obedecer à lei. Um limite, assim, colocado pelo ministro Edson Fachin, ele pode ser mal interpretado. E foi o que fez o governo. O governo do Rio de Janeiro está indo no Supremo dizer, olha, e aí? O que eu posso, até onde eu posso ir? É a resposta que o Supremo tem que dar para o Rio de Janeiro e agora acabar com esse debate. Não houve o impedimento da ação, mas há limites. Isso inibe o trabalho policial. O risco jurídico hoje, ele é maior ou igual ao risco de vida que o policial enfrenta. Um policial, no trabalho hoje, esse risco jurídico pode levá-lo à expulsão. Agora, imagina um policial com 30 anos de trabalho, é expulso, ele vai fazer o quê? O que ele sabe fazer? Então, isso limita e inibe o trabalho policial, não tem a menor dúvida disso. Na época da ação, foram feitos vários pedidos aí nessa ação movida pelo PSB. Mas, à época, inclusive no período da Covid-19, a Corte já tinha determinado algumas situações. Restrição da atuação das forças de segurança nas favelas durante a pandemia da Covid-19, determinação ao governo do Rio da elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial nas comunidades e determinação do uso de câmeras nas fardas dos policiais. O Zé foi muito feliz no comentário quando ele fala o seguinte, há uma inibição, uma espécie de censura prévia. Porque, veja, só o fato disso ter parado no Supremo Tribunal Federal, e aí a gente está falando dos 11 ministros mais poderosos do Brasil, como é que se sente o policial? O policial, evidentemente, se sente acuado, ele vai pensar duas vezes, né? Quer dizer, e o pensar duas vezes numa operação policial, você está hesitando entre a vida e a morte.